Oi, meu nome é Jussi Cordeiro, sou doula, hipnoterapeuta e educadora perinatal. Estou aqui nesse canal do YouTube Terapias do Parto para falar com você sobre as regras da mente. Hoje a gente está na 5ª regra da mente. Ela diz o seguinte: cada sugestão que a sua mente subconsciente aceita, ela vai criar menos objeção para as próximas sugestões. Ou seja, uma vez que a sua mente subconsciente acata uma sugestão, ela fica mais suscetível a acatar as próximas. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem como que isso funciona e como você pode fazer isso. A nossa mente subconsciente, ela é extremamente sugestionável, certo? Só que, para que ela se convença, ela precisa perceber que aquilo que está acontecendo realmente funciona. É daí que entra a importância de você confiar no processo, a importância de você acreditar que a sua mente pode sim ser sugestionável e que você pode levar a sugestão que você quiser para o seu subconsciente. Sabe aquela sensação que às vezes você tem quando algo acontece, alguém te diz algo, né? Vamos colocar a mãe, porque a mãe da gente é ótima para essas coisas. Mãe tem um ótimo discurso. Eu sempre brinco, né, que a minha irmã dizia que praga de mãe pega, viu, Juan? A sua mãe pegava a praga? Pega. Toda mãe fala, vai acontecer isso, acontece. Por quê? Porque, na verdade, nós, enquanto crianças, né, vimos a nossa mãe como a nossa primeira figura de autoridade. E até os 7 anos, a gente não tem fator crítico. Eu ainda vou explicar um pouco mais sobre essa questão do fator crítico para vocês. Mas é como se fosse um soldado que vai filtrar as ideias que o subconsciente acata ou não. Só que esse fator crítico, ele é da mente consciente. Quando a mãe fala que dá certo, tipo, minha filha, não faça isso, meu filho com o Juan, né? Não faça isso. O que é que acontece normalmente? Aí o negócio funciona de acordo com aquilo que ela disse. A partir daí, as próximas sugestões de sua mãe, elas vão ficar mais fortes. Então, o segredo dentro da hipnose é a gente começar com sugestões mais simples, e a partir dessas sugestões mais simples, quando você vai e consegue acatar essa sugestão mais simples, o seu subconsciente começa a acreditar mais de que aquilo funciona e por isso ele começa a acatar as próximas sugestões, porque na verdade, se ele acatar, acontece tudo, né? A gente vê aí vários vídeos de hipnose de pessoas alucinando, olhando para a cara de alguém, achando que é um artista e tal. Isso não acontece de uma hora para outra. Você vai dissociando, na verdade, retirando, colocando sugestões menores, e o seu subconsciente vai acreditando cada vez mais que aquilo é possível, até o ponto em que ele consegue, inclusive, alucinar, não enxergar uma coisa, comer cebola achando que é uva, mas tudo isso acontece de uma maneira gradativa. Só que o nosso interesse aqui é para o parto. O nosso interesse aqui é para levar boas sugestões. Então não vamos focar aqui em Hipno Show, até porque não é muito a minha especialidade. Eu não tenho muita propriedade para falar disso. Mas o que acontece é o seguinte: eu vou dar um exemplo prático e se você embarcar aqui comigo, você vai entender. Você só precisa de imaginação, tá certo? Imagine agora. Se puder, feche os olhos. Se não puder, só imagine que você está agora diante de uma comida que você ama. Essa comida, ela tá na sua frente, você tá sentindo o cheirinho dessa comida. Já escolheu a comida? Pois é, vai sentindo esse cheiro, vai olhando para essa comida, imaginando de olhos fechados aí que essa comida tá diante de você. Qual a sua comida preferida, Juan? Pensa aí. Lasanha? Você gosta de quê? De 4 queijos? Conta aí. Pode ser de 4 queijos. De 4 queijos? Bem quentinha, derretendo na boca, hein? Minha boca já tá melhor, eu tô Tá o quê? cheio de água na boca. Pronto, era isso que eu queria que o Juan fizesse, que ele ficasse com água na boca. Você entendeu como a sugestão acontece? A água na boca já chegou. E aí ele entende, isso funciona. Vamos agora para a próxima sugestão. Imagine agora que seus olhos começam a fechar, você fecha os seus olhos e imagine, né, os seus olhos fechados, como se tivessem aí ímãs que grudassem nos seus olhos. Deixa seus olhos bem fechadinhos e vai imaginando que ele fica cada vez mais pesado. Sabe aquela pálpebra bem pesada, tão pesada que a sensação que você tem é que você tenta abrir o olho e não consegue? Quando você relaxa as suas pálpebras, você vai conseguir perceber isso. Vai deixando ela cada vez mais relaxada e de repente, quando você perceber que ela tá tão pesada a ponto de você arquear a sobrancelha e não conseguir abrir os olhos, você vai perceber que esse relaxamento ele vai pro seu corpo inteiro. Só percebe o quanto isso
acontece com muita facilidade. Deixar aí um tempinho para você só testar mais uma vez. Quando você faz isso, que você percebe que dá certo, é mais um reforço do subconsciente. E à medida que você vai reforçando as coisas, olha, isso aqui funcionou. Eu imaginei realmente, ó, não consigo abrir os olhos. Eu imaginei e salivei. Eu imaginei e meus dedos colaram. Tudo isso vai reforçando pro seu subconsciente que isso está dando certo. Sabe aquela história? Eita, deu certo. Quando uma coisa dá certo, a gente se anima e vai fazendo mais, vai fazendo mais. Como é que a gente pode usar isso no parto? Você já parou para pensar? O segredo é a gente colocar pequenas metas e trazer essa sensação gradativa de alcance das mesmas. Então, um exemplo bem prático e que vai te ajudar no momento que você estiver em trabalho de parto, numa contração. Imagine, durante a contração, que você tem um medidor que vai lá do 0 ao 10 com a intensidade da sua sensação de desconforto. 0 a 10. A contração chegou, você imagina esse medidor. Imagine que esse medidor ele tá no 10. Né? Digamos que ele esteja no 10, pode ser que não esteja no 10, né? Vai que ele tá lá no 8, no 7. A intensidade quem determina é você, inclusive a sua mente também. Então imaginou? Tá certo. Você vai fechar os olhos e você vai começar a trazer pequenas sugestões para o seu subconsciente antes de colocar a sugestão de analgesia. Então você vai imaginar, né? Depois que a contração passa, que toda vez que a contração passa, você sente uma onda de relaxamento no seu corpo. Isso já vai acontecer fatalmente, essa onda de relaxamento. Sabe por quê? Porque a endorfina, que vem logo depois da ocitocina, que é um hormônio do parto, ela tem um efeito de um opiáceo. Então, se você passou a contração, depois que você relaxe, se você percebe esse relaxamento, isso já está acontecendo. Mas qual é a intenção? Dizer para o seu subconsciente que está funcionando. Então eu vou dizer, no primeiro momento, assim, depois que essa contração passar, eu vou sentir um relaxamento incrível. Isso vai acontecer, porque isso já acontece normalmente. E aí seu subconsciente vai dizer, olha, funcionou. Na próxima, eu vou dobrar essa sensação de relaxamento. E aí você vai trazendo isso com essa perspectiva de gradativamente relaxando o seu corpo. Só em você relaxar seu corpo, você já vai diminuir a intensidade do desconforto. Porque uma das coisas que acontecem com a dor é que quanto mais tenso, né, seu corpo está, mais dolorido vai ser. Isso aí você também já deve saber, mas eu vou gravar um vídeo assim, vários vídeos sobre dor, dando várias dicas pra você. Inclusive, eu vou pedir agora, neste momento, para você dar uma curtida nesse vídeo e lembrar de compartilhar e se inscrever no canal, viu? Porque se a gente bater quantos inscritos, Juan? 500 inscritos, eu dou 2 vídeos por semana para vocês. E já vou começar com dicas de como minimizar o desconforto no momento do parto. E aí, me ajuda nessa aí? Então, voltando a falar o que eu estava dizendo, né? Trazer a sugestão de mais conforto durante o parto, comece com coisas que são extremamente esperadas. Esse relaxamento depois da contração é esperado. E às vezes você nem... Quando a pessoa está muito ansiosa ou com foco em outro lugar, ela nem percebe que ela pode relaxar no momento de intervalo durante a contração. Depois, na próxima contração, eu vou dobrar essa sensação de relaxamento. E aí você pode começar, à medida que você vai trazendo essas sugestões, o seu subconsciente ele já está apto a aceitar sugestões mais audaciosas. Aí lembra do medidor, do 0 a 10? Você vai chegar, quando você sentir que você já deu uns 3, 4 sugestões assim nesse foco de relaxar, dobrar o relaxamento, sentir aquele lado, imagina, quer ver uma coisa que ajuda muito? Imagina que você tá passando ali um toque anestésico, imagina que o toque da sua doula ou da sua, né, de quem tá ali te ajudando, seu companheiro, tá simplesmente anestesiando aquela região. E aí você começa a imaginar como se fosse mesmo assim, algo que tocava e vai uma corrente de anestesia naquele lugar. Isso vai ajudar também a deixar aquele lugar dormente, porque o seu subconsciente só precisa acatar a sugestão para que ela funcione. E aí você vai no medidor, de 0 a 10, eu vou agora levar esse medidor pro 4. Só que você não vai logo de vez pro 4. Se ela estiver no 10, você vai pro 5, você vai pro 7, você vai pro 8. Continua com sugestão de relaxamento. Quando você menos esperar, você vai estar igual uma gestante que eu acompanhei, que ela usava o gatilho hipnótico, ela dizia assim, ó, a dor agora vai para 2. E pronto, no expulsivo lá, plena, parindo. Então, só depende de você. Pode ser que funcione mais para um do que para outro. Sabe qual a diferença? Aquele que funciona mais é aquele que acreditou mais. Quem acredita menos também vai com fator crítico ali e já começa a querer provar que aquilo não tá certo. Então, se você começa devagar, começa testando esse subconsciente nesse sentido assim de trazer um relaxamento gradativo, um relaxamento, né, que é esperado, você vai aos pouquinhos fazendo aquilo ali funcionar, você olha, isso aqui dá certo.
E não é a sua consciência que tem que saber que dá certo, é o seu subconsciente que tem que acatar a sugestão e se sentir confiante para a próxima. Tá aí a minha dica, a regra da mente, a quinta regra da mente, tem uma dica aí sensacional para você, certo? Cada vez que uma sugestão é acatada, você fica mais fácil de acatar as próximas sugestões. Então vá crescendo aí nas suas sugestões e vá treinando isso antes do parto. Eu garanto que isso vai te ajudar bastante. Se você gostou do vídeo, se você ainda não clicou lá naquele joinha, no sininho, na inscrição, faz isso, compartilha, leva essas informações para as pessoas. Eu peguei no microfone, não sei se vai sair direito essa voz aqui, mas eu conto com você para me ajudar a divulgar esse canal. 500 inscritos, 2 vídeos por semana, né, Juan? Isso. Será que a gente vai? Quando é que a gente alcança isso? Até breve.